trabalhando. Não é verdade, né? Alguns estão acordados até agora, né? Já são quantas horas? Deixa eu ver, já são... Oi, 3 horas da manhã, misericórdia. 3 horas da manhã e 6 minutos. 6 minutos? Eu acho que é, não estou nem enxergando mais direito. Enfim, pessoas, nós tivemos uma live interessante sobre o golpista, né? Que o golpista, ele é um cara que é desprovido de remorso. Até na psiquiatria, né? Na sociopatia, né? Ele é um pouquinho sociopata, né? Ele é um pouquinho psicopata, é mais um psicopata mesmo. Depois nós explicamos o que é sociopata, psicopata, enfim, cada um tem uma visão diferente da coisa. Porque ele não tem remorso, ele sabe que ele está emplacando um golpe em você, ele sabe, é você que não sabe. Você, né, quando toma esse golpe, você toma esse golpe no original da palavra, né, no latim, golpear-se, né? Não estou falando besteira, mas enfim, você está passando no escuro, de repente você é golpeado. É como se você estivesse no escuro do entendimento, né? Porque nós, brasileiros, nós temos uma mania de não mastigar o que ouvimos, né? O que falamos para nós não mastiga, não rumina, não pondera, não raciocina naquilo que você ouviu. Então, nós temos uma tendência muito grande em cair no golpe. Porque você cai no golpe porque você não pensa, você não pondera, você não raciocina, não mastiga a questão. Então, o grande problema do golpe é esse, né? Então, quer dizer, o psicopata, ele não tem remorso nenhum das coisas que ele faz. Claro que dentro da psicopatia, né, são coisas graves, né, crimes, etc, etc. Mas no em si, o psicopata mesmo, ele não tem remorso das coisas que ele faz, né? Fica enganando, e ele sabendo que ele está aplicando um golpe. Ele não se interessa nas vítimas dele, né? As vítimas dele é aquilo que eu falei. Todo dia sai uma pessoa do bem, do bom, né, para a rua. E todo dia sai um golpista. Se eles encontrar, né, a tendência do golpista ganhar é muito forte. Por quê? Porque ele tem argumentos corretos e certos para te convencer daquele golpe, né? Como golpear-se, ou golpear, ou for golpeado, ou levar uma pancada, vamos pôr assim, no escuro, porque você não raciocina, não pondera, não analisa a coisa para falar, não, isso aqui não pode ser, isso aqui é surreal, isso aqui não existe. A gente não tem essa tendência, né? Tem a tendência de engolir tudo que você ouve, né? E eu não sei se é por ganância, eu não sei por que é, né? Mas a gente está muito propício a cair em golpe, ok, pessoas? E eu indiquei alguns livros, né? Porque também é outra estatística brasileira, né? Que o brasileiro não lê. A verdade é aquela música do Raul Seixas, né? Na minha sala, na minha estante, está cheio de livros, só serve para quem não sabe ler. Quer dizer, eu indiquei alguns livros que aqui na internet existe audiobook desses livros. Então, se você não tem a prioridade de ler, que ler é importante, né? Eu estou indicando aqui alguns livros, né? Assim que eu colocar aqui a live, né, que nós tivemos hoje, eu também vou indicar para vocês alguns livros que é audiobook. Já que você não lê, você pelo menos para ouvir. Então, é As 48 Leis do Poder, que é praticamente a Bíblia do golpista, onde ele consegue manipular as pessoas de acordo com o pensamento dele. As 48 Leis do Poder é uma coisa que, se você for uma pessoa do bem e aplicá-la, você de fato chega ao poder. Mas se você for uma pessoa que tenha má índole ou mau caráter, né, etc e tal, gente do mal mesmo,
você se torna o golpista mesmo, porque ali te ensina de fato o que é. São 48 leis que levam ao poder, ok, pessoas? O outro livro que eu indiquei foi O Príncipe de Maquiavel. Maquiavel, eu esqueci o resto do nome dele, ele fez um livro e deu de presente para o príncipe, né? Aliás, não sei se era aniversário do príncipe, não sei. Só que ele deu esse livro de presente. E é um livro muito bom para a administração aí no sentido governamental, na sua vida e tudo, porque ele dá as diretrizes na realidade do que acontece. Por isso ficou muito famoso, né? O Príncipe de Maquiavel, que seria um livro que ele fez e deu de presente para o príncipe. O outro livro que eu indiquei foi A Arte da Guerra, de Sun Tzu, que é um livro muito bom de estratégias de guerra, né? E uma coisa que eu não falei na live é jogo de xadrez. Jogo de xadrez, eu até dou aula, tá? De jogo de xadrez. É engraçado, quem dá aula não joga. Eu dou aula e perco sempre. Mas por quê? Porque é estratégia, etc, etc. Eu estou muito lesado, porque está acontecendo muita coisa na minha vida particular. Vocês nem imaginam a crise que eu estou passando, e eu estou meio dislexo, meio sem muito entendimento, eu estou esquecendo as coisas, né? Isso é por causa do estresse que eu estou passando. Enfim, pessoas, esses 3 hábitos que estou falando, as 48 leis do poder, o livro de Maquiavel, né, O Príncipe, e também o Sun Tzu, A Arte da Guerra, e também aprender a jogar xadrez, porque xadrez, inclusive no currículo escolar, eu até recomendo, né, que se coloque a aula de xadrez, porque a aula de xadrez, ela te dá o xadrez, né? Ele te dá o raciocínio óbvio, o raciocínio correto das jogadas, né? A torre, o cavalo, o bispo, os peões, né? A rainha, o rei, né? Então, quer dizer, o xadrez, ele vai te dar um raciocínio mais apurado, né? Em estratégias, até para a sua vida cotidiana em si, você tem mais, você percebe mais as coisas, porque a vida é um jogo de xadrez. Eu acho que foi eu que disse isso, acho que ninguém disse isso, porque tudo é lances de jogadas por estratégia. Entendeu, pessoas? Então, a live foi muito boa, mas eu tive um esporo, que é agora aqui é que negócio, né? Tem um show do intervalo. E esse show do intervalo ficou tão bom porque eu teci a realidade que nós estamos passando, né? Muitos estão aí condenando a força-tarefa, falando mal. Não se deve fazer isso, gente. São pessoas, homens e mulheres, dotados de inteligência, estudados, equipes, né? Que o nome força-tarefa é o quê? São várias pessoas, vários detetives, várias pessoas inteligentes do Ministério Público, das delegacias, que estão desmistificando, né, a teoria da conspiração. Porque muito do que se falava de Mesara, Gesara, Banco Mundial, Aliança da Terra, Chapéus Brancos, como é que é? Med, a máquina, né, que restitui. Então, enfim, pessoas. E, na verdade, eles são os nossos amigos. Eles estão diluindo o que é golpe e o que não é golpe. É claro que eu tenho a prudência de esperar, né, o julgamento, né, que até o doutor Marcelo, ele vai, na corte dele, ele vai fazer o julgamento, está dando direito, que é constitucional, o direito de defesa, sendo que todos que foram chamados porque houve a evidência de um possível ou um suspeito golpe. Então, quer dizer, é necessário um inquérito para analisar, investigar, né, para ver se de fato é ou não é. Pronto. A pasta da acusação está pronta, que é a promotoria, ok? Cabe, por direito constitucional, né, cada pessoa que foi intimada e inquirida nesse inquérito,
porque inquéritus, né? Isso vem lá da Inquisição, onde eles queriam saber se o cara era bruxo ou não era bruxo, se o cara era cristão ou não era cristão, se o cara temia Deus ou era culto ao diabo. Na Idade Média tinha esse trem, então a Inquisição é mais ou menos inquisitório ou inquisitúrio, não troço assim, que é o nome real. O que é o inquérito? O inquérito é a homologação de provas, segundo o Ministério Público, de pessoas que estão defasando outras pessoas, ou enganando, ou dando golpe, ou cometendo crimes de financeiro, crimes de 171 e formação de quadrilha. Quer dizer, nós temos que respeitar, né, os nossos comissionados aí nessa função, que é a força-tarefa, que é todo o inquérito, que são os delegados, que é o juiz, que é toda a promotoria pública, todo esse povo está voltado para o bem. Não acredite que eles estão voltados para o mal, não, porque eles são pessoas pensantes, né? Então, normalmente uma pessoa pensante, olha, um cestilhão, né? Igual eu falei, o outro lá está dando um apartamento, né, de 100 metros quadrados, uma sala comercial, certo? E BMW, Mercedes, Ferrari, helicóptero, enfim, tudo bem. Agora você imagina se 500 pessoas faz esse suposto aporte, porque não é aporte. E eu teci muito bem o que é um aporte financeiro. Resolução 107 ou 105 do Banco Central do Brasil, que é a homologação de como se fosse um queijo, né? E cada aporte é a divisão de porcentagem daquele ativo. Isso é um documento registrado pelo COAF, carimbado, timbrado, né, onde você tem o documento com a porcentagem que é devida a você naquele ativo, entendeu? Então assim, vendendo aquele ativo, aquela porcentagem é sua, é um documento. Muitos falam, não, porque você vem cá fazer um aporte financeiro comigo. É mentira, gente. Já começa pelo nome, porque um aporte financeiro foi uma resolução 107 ou 105 do Banco Central que dá o direito de uma fração, né, uma porcentagem daquele ativo, e é um documento. O que você está vendo aí é contrato de doação, né? Esse contrato de doação não tem nada a ver com aporte financeiro, quer dizer, o nome da coisa foi trocado, não sei se é para dar mais brilhantismo, né? Igual falava lá, o precatório. Gente, o precatório que não tinha nada a ver, porque o precatório a gente sabe, eu e o Marcos Ferreira e outros juntaram, pusemos lupa em cima do trem, isso mesmo, que o precatório era 97 bi dividido das pessoas que entraram em ação contra o governo, até do INSS, entrou em ação contra o governo, e eles ganharam na primeira, na segunda e na terceira instância. Então, o governo tem que pagar o precatório. São 97 bi individual, pessoas. Cada um vai ganhar um tanto ali daquela situação do seu precatório, que não é doação humanitária. Então, aí mudaram o ritmo. Não, agora é precatório internacional. Aí não deu certo o internacional, né? Por fatos aí que teve que acontecer. Aí vieram com outra falácia. Agora são as particulares. Pera lá, gente. Então, quer dizer, a gente está numa bolha, né, onde é difícil sair dela. A gente só vai sair com a jurisprudência, batendo o martelo e sentenciando. Ou ele absolve, né, o juiz responsável pelo caso, ou ele absolve, ou ele condena. E como eu disse aqui na Vitória é Nossa, não é pessoal, tá, pessoal? Não é, porque eu tenho raiva da pessoa que quer falar. Não, é porque nós somos comunicadores e comunicadores da verdade. Então, se um desses aí que for inquirido na Força Tarefa 3, quiçá que venha a Força Tarefa 4, certo? Porque ainda tem gente fazendo besteira por aí, né? Se ele for condenado, né, e de fato ele está envolvido em crime financeiro, ele está envolvido no artigo 171, se ele está envolvido em formação de quadrilha, o Grupo Vitória Nossa, tem o dever de anunciar aos quatro ventos que gestor fulano de tal é um golpista, gestor fulano de tal
é um bandido, gestor fulano de tal, enganou todos vocês. Eu sou responsável na comunicação verdadeira e certa. É doloroso estar nessa posição, porque muitas das vezes eu vou estar aí matando sonhos de pessoas que fizeram. Mas o que eu posso fazer? Se eu sou imparcial e tenho que dizer a verdade, né? Então eu atenuo até para que, quando isso acontecer, que eu tenha um jurista na sala, e esse jurista vai pegar todo o inquérito, vai pegar toda a homologação de provas do Ministério Público, né? A homologação lá das provas acusatórias da promotoria, né? Junto à defesa. Então nós vamos ouvir a promotoria, vamos ouvir a defesa e vamos ouvir, enfim, o veredito do meritíssimo. Aí não tem jeito, pessoas. Aí, né, porque a justiça, ela não existe para te matar, para te enganar, não. A justiça, ela é uma bela senhora, né, de olhos vendados, ela não está vendo nada, mas do lado dela tem uma balança, né, então ela vai pesar os fatos, o que é, o que não é, o que é mentira, o que é verdade. Essa senhora, eles falam até que é a deusa da justiça, né? Eu não gosto nem de tratar nesse termo. Essa senhora, ela vai pesar, certo? A veracidade, a verdade, o fato e a mentira. Contra fato não há argumento, pessoas. Então, no pesar da justiça, né? Ela, com a sua espada, vai sentenciar. É aí que nós entramos, porque nós entramos da seguinte forma: foi sentenciado, né? Realmente não tinha nada, tudo era papel podre, porque provavelmente a gente tem acompanhado aí de lupa tudo isso, né? E tem visto que o delegado da Força Tarefa, ele foi muito sábio, ele disse suposto golpe. Então, porque todo acusado, ele é inocente até que se prova o contrário. Até que tudo venha ao esclarecimento, e isso é jurisprudência, isso é Constituição, isso como é que fala? Estou meio passado, né? Jesus me perdoa. Isso é o Código Penal brasileiro. Então, quer dizer, eu não posso pular o Código Penal brasileiro. Então, até que venha a sua defesa junto à acusação e o veredito do juiz, a pessoa é inocente. Então, né, é um suposto. A palavra suposto é uma afirmação de que pode ser que sim, estamos investigando e vamos chegar ao fim através da promotoria pública que vai emitir os fatos num julgamento justo com defesa. Entendeu? Eu não posso ser leviano aqui e já falar de bom tom. Não posso fazer isso. Eu tenho que sempre acompanhar ali a jurisprudência direitinho, onde a excelência, que se eu não me engano é o Dr. Marcelo, que é o responsável pelo caso, né? A excelência Dr. Marcelo, responsável pelo caso, ele vai dar o veredito. Ok, pessoas? Se tem segunda instância, terceira instância, eu não sei. Se pode recorrer, eu também não sei, vou ficar sabendo. Mas é o que a gente está esperando, porque nós, ou a gente entramos na toca do coelho, né? Porque imagina só, a pessoa fala que vai dar aí um apartamento de 100 metros quadrados, um helicóptero, uma BMW, uma Mercedes-Benz, né? Uma sala comercial, ok? Agora você imagina 500 pessoas fazendo esse aporte, que não é um aporte, já diga-se de passagem, o que é um aporte é uma porcentagem de um ativo financeiro. E o que você tem aí é um contrato de doação, ok? Tenta entender isso bem, pessoas. Bem, para que quando você conhece a verdade te liberta, ok? Então veja bem, vamos que ele adquiriu lá 500 pessoas que comprou esse suposto aporte, porque não é um aporte, resolução 107 do Banco Central, fracionando um ativo e você compra uma porcentagem daquele ativo. Isso é um aporte financeiro. O que a gente vê aí é doação humanitária, né? Aí, 500 pessoas ganhou aí uma... Gente, eu fiz um estudo minucioso
né, nas corretagens de imóveis aqui do Brasil e não existe 500 apartamentos, certo? 500 apartamentos, certo? De 100 metros quadrados na sala comercial. E Mercedes-Benz, Ferrari, BMW, helicóptero, tudo tem uma fila, gente. Tem um monte de gente que está na fila esperando, porque essas montadoras, elas não é assim. São carros de luxo, muito caros, e você não compra eles assim. Você entra numa fila de espera. Então presta atenção. Se você mastigar e entender isso, ó, vem cá, você está dando aí um apartamento de 100 metros quadrados, certo? Para 500 pessoas, onde você vai arranjar esse apartamento de 100 metros quadrados? Então o problema todo é que a gente não raciocina, a gente cai no golpe por isso. Porque você não pensa, gente, não existe no Brasil nenhum empreendimento imobiliário que tem, no mínimo, 500 unidades de 100 metros quadrados. Não existe, pessoal. Olha que eu procurei na corretagem, que na Vitória Nossa, nós tem gente do país inteiro. Então eu procurei. Eu não estou jogando conversa fora aqui para vocês, não. Então, se você não presta atenção nos detalhes, né? Se você não rumina, não mastiga, não pondera, não investiga, não passa a entender a coisa, você vai comer engolindo. Você engole, não, me dá aqui, porque eu quero, porque eu quero uma bebida, porque eu quero... Enfim, pessoas, então, nós estamos na toca do coelho. Né? Alice nos Países das Maravilhas, né? O cara que escreveu esse livro, ele tomou ópio, uma das drogas mais potentes, alucinosas que existe no mundo. Ele tomou essa droga, o ópio, e teve essa alucinação e escreveu Alice, o País das Drogas. A Dama de Cartas, o Coelho Maluco, o Relojoeiro, enfim... Tudo aquilo ali, que é aquele mundo que ele entrou. Ou nós estamos nesse mundo, ou estamos também, né, ali no oh meu Deus do céu, no mito da caverna. Né, no mito da caverna, não sei se foi Platão, agora, né, ou se foi Sócrates. Eu creio que foi Sócrates, né, e Platão que escreveu, pois Sócrates não sabia nem ler nem escrever, olha que loucura. Que é o mito da caverna, que eu também aconselho que vocês leem o mito da caverna, porque os caras estão presos ali na caverna, não sabem o que tem lá fora, então um sai, vê o que está lá fora, volta. Gente, não é nada disso aqui não, aqui estão pondo sombra para vocês verem aí, não, você está doido, porque ele viu lá fora, o sol, as árvores, o vento, a chuva, né? Então ele viu, né? Lá. Tanto que quando isso é notado ali nesse texto do mito da caverna, o sol que ele viu, que praticamente cegou ele, certo? Praticamente cegou ele, é o sol do entendimento, da iluminação, que aí ele passou a ver a realidade, certo? Então, de umas duas, ou a gente está no mito da caverna, certo? Lá dentro, no meio da caverna, né? Ou eu não sei mais o que. Então, precisamos sim da força-tarefa, precisamos sim das discussões dos delegados, temos que respeitar sim, porque são homens e mulheres da justiça que está se esclarecendo, né? Que se possivelmente que é um dos suposto maior golpe que já houve nesse país, que movimentou massas e massas e massas de pessoas falando um nome errado, que não é aporte financeiro. Ninguém aqui tem aporte financeiro, certo? Quem tem na resolução 107 do Banco Central, ou 105, não sei, do Banco Central, COAF, quem tem um documento na mão, dando qual é o ativo, qual é a porcentagem desse ativo e qual é o valor desse ativo em AU, ouro. Entendeu, pessoas? Então, tem muita coisa que está errado. Tem muita coisa que não faz sentido. Mesara e Gesara não está pronto. Está lá. Existe a lei? Existe, pessoas, mas está arquivada no Capitólio, que é um arquivo que tem lá no Capitólio, Estados Unidos, onde nesse arquivo está lá o José Aparecido, um deputado, né? Assim, ligado a nós. Vem cá, essa lei está aqui.
mas ela não foi aprovada, mesara. E a gesara é uma lei que tem que ser implantada em todos os países. Quer dizer, todos os deputados federais, todos os senadores, haverá uma votação, haverá uma plenária, isso terá que ser aprovado em plenária e terá que estar no Diário Oficial da União, para que se torne lei a gesara. Então, veja bem, pessoas, nada disso está aí. Então, quer dizer, é a teoria da conspiração? É uma realidade? Não, porque não está pronto a coisa. As moedas digitais não estão prontas, o lastro em ouro não está pronto. A única coisa que está pronta nesse sistema todo é os acordos de Basileia. Os acordos de Basileia, ISO 9000 não sei quanto, está, sim, de vento em popa, está certinho. Basileia 1, Basileia 2, Basileia 3, Basileia 4. Acho que a 4 não chegou não, acho que chegou a 4. Falta 5 e a 6 e aí vai, gente. Então, né, a gente está na toca do coelho, Alice no País das Maravilhas, a fada do dente, né? E estamos também na mito da caverna de Sócrates e Platão. Por quê? Porque nós estamos vendo uma coisa numa ótica diferente de que a justiça, o bem comum, os raciocínios estão vendo que tudo aí é um golpe. Porque nada disso é real, pessoas. Porque não está pronto. Vocês estão me entendendo bem? Então, é necessário, o Grupo Vitória é Nossa veio para esclarecer, gente. Aqui não tem deixa-me larga, tadinho, coitado, dodói, não. Nós queremos a verdade. Né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Dentro dos padrões da honestidade, da justiça, que tudo seja feito com maior lisura, que é o nosso poder público. Os nossos delegados, os nossos promotores, né? Os nossos detetives, esses detetives também, detetive com especialização em perícia, né? São florenses as pessoas. Aqui não é, desculpa falar dessa forma, que não foi o delegado que chegou e saiu do lugar da minha mãe. Não foi o delegado que saiu veio o Joaquim da Roça lá, tá aqui. Não, gente, são pessoas estudadas, são pessoas com entendimento jurídico e real. Então, temos que sim esperar para ver de fato. Então, de fato, todos nós temos que falar suposto golpe, né? Suposta golpe. Para quê? Para que venha sim esclarecer tudo isso. Ok? Pessoas. Meninos e meninas, não se esqueça, leia A Arte e Sansão da Guerra. Não se esqueça, leia O Mito da Caverna, de Sócrates e Platão. Não se esqueça, Príncipe, o livro que Maquiavel deu de presente para o príncipe, que seria Príncipe de Maquiavel, certo? E também as 48 Leis do Poder. Pessoas, meninos e meninas. Bom, gente, essa é a gravação, foi a maior sinceridade que eu consegui tecer aqui para vocês, tá? Olhando o caso por cima, tá? Porque quando tá um jogo de futebol, as pessoas estão julgando, elas não conseguem ver o que estão olhando por cima e nós estamos vendo. Então, quer dizer, temos que obedecer, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Essa é a grande verdade. Nós não podemos ficar fomentando essas operações, até porque ainda não tem a finalidade do inquérito, ainda não teve o julgamento e as sentenças. Alguns, já estão aí em jurisprudência, alguns já ganharam alguma coisa, outros já perderam, enfim, nós precisamos da realidade, ok? Então, se o José Aparecido, no Grupo Vitória é Nossa, começar a fomentar essas operações, o que vai acontecer? Eu estou obstruindo a justiça, pessoas. Então, é muito claro, um delegado federal, aposentado, professor de faculdade de Direito, me falou, José Aparecido, não fomente mais. Deixe que a força-tarefa, todos os delegados, a promotoria pública vai trabalhar e vai pôr luz no caso. E assim, a jurisprudência vai poder, sim, fazer um julgamento justo com defesa, que é muito importante isso, ok? Com os trâmites legais da lei, dizendo que
todo acusado é inocente até que se prove o contrário. Provar como? Através de um inquéritus, ou inquérito, né? Que é onde vão juntando provas, juntamente ao Ministério Público, para se entregar na mão da promotoria, que é provas acusatórias, sim, num tribunal justo, com um juiz justo, competente. Esse doutor Marcelo é muito competente, né? A gente temos a ficha dele, até sou amigo de alguns colegas dele até. E ele é uma pessoa que sabe o que está fazendo, tá? Então, o que vai acontecer nesse caso? Aí sim, a jurisprudência vai bater o martelo. Né? Outras pessoas acham que não é por aí. Ah, porque é esse país. Não, gente, mas eu tenho que acompanhar a Constituição e o Código Penal Civil. Eu tenho que acompanhar, é meu dever cívico acompanhar, até como comunicador. Então eu não posso demonizar, né, uma pessoa que foi chamada a um inquérito. Não posso, porque a lei dá seguridade dizendo que ele é inocente até que tudo seja provado ao contrário. E para isso ele terá que ter plena defesa. Sim, um advogado, se ele não tiver um advogado, o Estado dá um advogado para ele, porque ele tem que ter a plena defesa do caso. A promotoria, o papel da promotoria pública, né, que eu não queria estar na pele de um promotor público, é porque ele é acusador. Ele vai acusar, fulano é bandido. E cabe à defesa fazer uma peça defendendo o seu cliente, dizendo não, está aqui, etc, etc. Então, eu não posso ser leviano. Eu não posso chegar aqui, fulano foi pego na Força-Tarefa 3, ele é um golpista, ele é um sem vergonha. Não posso, gente. Porque eu sou um comunicador sério, nós queremos a verdade dentro da lei e da justiça. E para ter isso, né, como um comunicador imparcial, né, nós não estamos ligados a gestor nenhum, somos amigos de todos, pedimos a Deus que todos venham, assim, de fato, resolver esse inquérito, que eles consigam provar a veracidade do que eles falam. É o meu desejo, é o desejo de todos nós, mas eu tenho que ser imparcial. Eu tenho que dar o fato nu e cru, sem aumentar, sem abaixar, sem diminuir, mas o correto que foi dito ali, no bater do martelo, na balança da justiça e na espada que vai dar a sentença. Ou a pessoa é absolvida ou a pessoa é condenada. Aí sim, o grupo Vitória é Nossa, é um grupo que vai estar sim falando um por um, olha, aconteceu isso, isso e isso. A promotoria falou isso, isso e isso. A defesa falou isso, isso e isso. E o juiz viu as partes e decretou uma sentença. Ou ele absorveu, quer dizer, a pessoa está livre, ela não está cometendo crime nenhum, ou ele, o juiz, na sua corte, íntegra, inclusive esse doutor Marcelo, ele é muito bom, viu, gente? Ele é bom, ele sabe. É incrível isso. Nós temos amigos que amigos dele, né? Eu não posso nem ficar falando essas coisas assim, não, que dá imparcialidade, né? Que ele realmente, ele é o cara de óculos, né? Perdão pela palavra, excelentíssimo senhor Marcelo, mas ele sabe. Então, quer dizer, então ele vai ver, ouvir e vai ver as partes. Então, ele vai dar o veredito. Aí sim, aí o Grupo Vitória Nossa vai estar aqui falando a realidade. Ou nós estamos na toca do coelho, a caverna, mito da caverna, ou não sei mais o que pode ser. Mas estamos aqui para trazer a verdade para todos vocês. Ok, pessoas? Peço a vocês, né, R$ 1, né, de doação, para que esse trabalho continue, para que a gente tenha incentivo financeiro e fiscal para continuar fazendo, porque tudo custa muito caro, internet, disponibilidade, etc, etc, ok? Peço a vocês, e também peço a vocês, tá, encarecidamente, por conhecer de perto e ver a dificuldade que o gestor Marcos Ferreira está passando, né, por ser um homem que tem aí pensões para pagar, que tem uma família muito grande, né, e que está passando por um desconforto, porque ele ficou desempregado. Então, quer dizer,
chegou a hora de ajudar um irmão. Então eu peço a vocês R$ 5 para ele, no Pix dele, não tem nada a ver com José Aparecido. E R$ 1 aqui para o José Aparecido, até que eu possa até abençoar os nossos administradores também. Tá bom, pessoas? Esse é o recado aqui que o José Aparecido está dando aqui para todos vocês. Nós somos imparciais. Nós queremos fazer um bom trabalho dentro da lei, da justiça, da ordem e do bem comum na verdade. Sem frocatua, golpista, sem já condenar a pessoa antes que o juiz condene, né? Que eu não posso ser leviano. É porque houve a força-tarefa, não, porque ele não presta. Não, não posso, gente, não posso. Eu tenho que ser imparcial e ouvir o fato e relatar o fato para todos vocês. A verdade de tudo isso, apesar do inquérito, né, ser um inquérito acusatório, mas essa acusação é devido também à defesa de cada um deles. Após a defesa de cada um deles, sim, né, nós vamos ver o meritíssimo pedir à corte que se levante e ele vai dar lá o veredito final e sentenciar. Ou a pessoa será absolvida ou ela será condenada. Aí nós estamos aqui para dar o fato para vocês. É simplesmente assim. É um papel muito difícil, porque são amigos, são pessoas que a gente passamos a conviver com elas, são pessoas que né, até então têm aí uma boa índole, até então têm aí bons interesses, até então querem ajudar. Não é? Então, quer dizer, até que se prove o contrário, são todos, né? Inocentes. Aí vem o inquérito e toda a situação para provar se a pessoa ela é ou não é. Entendeu, pessoas? Então, é a posição do comunicador, tem que ser, de fato, imparcial. Aí, essa foto aí, eu estava... não sei se eu estava indo ou vindo do Paraguai, e a Ponte da Amizade, né, que eu tinha que ir na Argentina, numa situação que eu fui chamado lá. Né? Aí eu passei e lembrei dessa foto, coloquei. Aí a fronteira, pessoas, do Paraguai com o Brasil. Pessoas, que eu estou falando alguma coisa, né, com isso aí, ok? Gente, fique com Deus e tenham todos aí um dia, uma noite, um amanhecer abençoado. Não se esqueça, dê um like, compartilhe esse vídeo, esse áudio para muitas pessoas, para que haja esse entendimento jurídico e que entenda a posição do Grupo Vitória Nossa. Nós não odiamos ninguém, nós não gostamos de ninguém, nós amamos ninguém. Não. A comunicação ela tem que ser imparcial, livre de qualquer amarração com qualquer um deles. Gosto de todos eles, quero e desejo que todos eles sejam absorvidos e que todos eles consigam provar que as operações deles são verdadeiras. Caso não venha acontecer, nós temos o triste papel, né, de falar a realidade sobre tudo isso aqui nessas operações. Pessoas, meninos e meninas.